Gente, boa noite para quem está em casa, todos aqui presentes. Hoje vamos ter uma aula de projeto com o nosso professor Biselli, nosso convidado, que tem aula também no Mackenzie, deixou os alunos em atividade, veio aqui presencialmente, fez questão. Temos convidados aqui das outras turmas, né? Então, bem-vindos. Quem sempre sair da turma, a escola fica sempre aberta. Nosso querido professor Biselli, arquiteto urbanista, doutor, dá aula no Mackenzie, dá aula ainda na Belas Artes, Biselli? Dá aula na Belas Artes, tem feito projetos habitacionais no programa Mananciais, né, junto com Arthur Catiborian, e tem resultados incríveis. E a ideia hoje aqui, o convite que nós fizemos para o professor, é que ele mostre, além dos projetos habitacionais que tem desenvolvido, outros tipos de projeto que tem aí no hall do escritório, né, dos nossos colegas. Então, é uma honra ter você aqui, a gente fica muito feliz, espero que venha mais, e a gente costuma ficar à vontade com o horário de aula. A gente só tem um maracatu, é um curso que começa às 9h30 da noite, pode ser que você seja interrompido por um grupo de estudantes que se encontram semanalmente, mas a palavra é sua, fica à vontade e esperamos que tenha uma boa aula. Bom, então vamos lá. Boa noite a todos. Prazer estar aqui. Eu quero lembrar uma coisa que vocês não sabem, né? Quando começou a surgir a ideia de fazer a escola da cidade, eu dava aula com o Álvaro Pontoni. E eu via o Álvaro hiper envolvido nesse negócio. Falei, nossa, o Álvaro é maluco, né? Esses caras fundar uma escola nova parecia uma coisa meio inacreditável na época. Mas depois que começou, o negócio embalou, né? Ficou um espetáculo, né? A escola hoje já, 20 anos de escola, já é uma escola muito respeitada, né? Já começou deixando o sarrafo muito alto, né? Como se diz no atletismo. Então, é com muita alegria, assim, muito prazer que eu venho aqui, né? Muito prestigioso vir aqui. Olha, eu falei com a Maria Fideli, falei, você quer que eu mostre a habitação? Eu falei, não, mostra o que você quiser. Então, eu sempre vou mostrar as coisas mais recentes. E as coisas que, um pouco que está na prancheta, um pouco que está ficando pronto, né? E vocês vão ver uma coisa interessante, né? Eu deixei a habitação social para o final e assim, um contraste incrível, né? Que tem, do ponto de vista do orçamento que tem para um tipo de obra e para outra, né? Mas como diz o Hector Vileca, né? Quando você faz um projeto assim, de orçamento tão alto e um projeto de orçamento tão baixo, e você consegue trabalhar bem nas duas faixas, né? O Hector definiu isso como faz parte da mesma ética de trabalho, né? Você não distingue para quem você faz, né? Você encara com a mesma seriedade. Assim, eu acho que até não sei se a palavra seria ética, né? Para o Hector né? Mas para mim é o mesmo zelo, né? Entrou um trabalho no escritório, você faz sempre com aquele mesmo entusiasmo, né? Em fazer o melhor possível com a paleta que te foi dada a trabalhar. Então, acho que eu tenho que descer. Qual que eu aperto aqui? Será que ele está longe, hein? Será que é o... Então, vou começar entrando nesse, que é um projeto muito importante do escritório, né? Que foi o terminal aeroportuário ali do aeroporto de Florianópolis, né? E que tem uma história interessante, né? Porque foi realizado um concurso, assim, depois de séculos, né?
para aeroporto. Não é comum, né? Porque o aeroporto se contratava até antes das privatizações através de um pacote de projetos, né? E que as grandes empresas de engenharia, Engevix, Temag, entravam com o seu corpo de profissionais, a arquitetura era um dos itens, né? E fazia-se a concorrência por preço e técnica, né? Mas no caso de Florianópolis, naquela época, 2004, em curso, aconteceu um fato curioso, quer dizer, o governador, que já falecido, infelizmente, era Luiz Henrique, o nome dele, e ele olhou o projeto que a empresa de engenharia tinha feito, né, e falou: olha, esse projeto não nos atende, nós queremos uma coisa icônica, né, porque Florianópolis tem uma característica de turismo internacional muito forte, desde aquela época já tinha, né? Então decidiu-se fazer um concurso público de projeto, né? Tal qual nós arquitetos conhecemos, né? Tira as engenharias, tira a competição por preço, né? E faz exclusivamente no mérito específico para aquele caso, que é o concurso de arquitetura. E então chamaram o IAB, organizaram, né? Junto com a Infraero, organizaram o concurso e, assim, a gente teve a capacidade, ou a sorte de vencer e pegar o primeiro lugar, e a partir daí começamos a trabalhar. E era um projeto na ordem aí, na área, na faixa de uns 25, 26 mil metros quadrados. Era um terminal com um nível só de operação, né? Um nível e meio, na verdade, era, né? E aquilo foi, bom, 2004, 2005 fomos contratados, 2008 entregamos para a concorrência, 2010, 2011 fazem a concorrência de obra, e aquela coisa começa aquele lenga-lenga, né? Típica das coisas administradas pelo Estado naquela época, né? Aí contrataram uma construtora de pequeno porte que ganhou dando um preço inexequível. Aí 2013, 2012 entra em crise a construtora com a Infraero. Bom, o fato que em 2015, 2016 esse troço foi privatizado e entrou nos leilões da nova era de privatizações, né? Porque o Estado tem cada vez menos dinheiro, né? O Estado não tem dinheiro, então tudo ele privatiza, tudo ele tem que atrair o capital privado. Isso está indo até para as habitações, né? Não é só o setor de infraestrutura de transportes, os setores de infraestrutura em geral. O governo está cada vez mais convocando o setor privado para trazer o capital que ele não tem, né? Porque a gente não sabe como. O capital desaparece na mão do governo. Bom, eu, nessa época, 2015, né? Quando eu soube que ia privatizar o aeroporto de Florianópolis, eu achei que ia acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo com o terminal do aeroporto de Cumbica, que eu estava fazendo, ganhei a concorrência com um grupo, né? Eu falo ganhei porque aqui eu, né? Mas era um grupo, teve concorrência, a gente ganhou a concorrência para fazer o terminal de Cumbica, era um terminal de 300 mil metros quadrados. Aí botamos um time gigantesco trabalhando, mas em 2013, o governo da Dilma resolveu privatizar quando eu estou protocolando o projeto de entrega do projeto, né? E aí, quando entrou o vencedor da concessão, ele não quis nem conversar com a gente, né? Então, o governo investiu um monte de dinheiro para fazer o projeto com a gente, esse projeto foi enterrado, né? E aí fizeram aquele terminal de Cumbica lá. Eu não vou entrar no mérito da crítica, porque não é o meu papel aqui, né? Mas era um dos projetos mais bonitos que eu fiz na minha vida, um dos que mais me deu satisfação, né? Era um terminal espetacular, né? Foi capa da revista Monolito, número 3, né? E, enfim. Quando resolveram privatizar também o Florianópolis, aí eu falei, bom, acabou meus aeroportos. Mas aqui aconteceu uma história diferente. A
o sujeito que venceu a privatização, né, a concessão do terminal de Florianópolis, venceu junto com a Racional, né? A Racional Engenharia trabalhou com eles no início para fazer o bidding, né? Faz a orçamentação, faz a previsão de Apex, OPEX, isso aí de uma hora, se vocês quiserem, eu explico. E lá dentro da Racional tinha um pessoal, alguns arquitetos que falaram, não, tem que chamar esse arquiteto que ele que é o cara de aeroportos no Brasil. Não sei por que fizeram isso. Então eu fui chamado de volta. Também porque, nesse caso, era um pouquinho diferente. Uma parte das fundações tinha sido concretada, né, do antigo projeto. Então, também era para eu validar, vamos dizer, o que estava já executado. Né? Só que o negócio pulou de 25 mil metros para 52 mil. Né? Acabou o projeto. Né? Não tem mais como. Eu talvez tenha um corte aí que eu vou mostrar para vocês por que, que aquele desenho que venceu o concurso, que era o desenho de um perfil de uma asa, não era mais viável quando o aeroporto se ampliou. Tá? Bom, o setor privado foi contratado em 2016, um ano de projeto, 2019 inaugurou, assim, é muito mais ágil, né? Porque esse pessoal precisa começar rapidamente a repor aquilo que eles chamam de APEX, que é o custo de investimento, né? Depois tem o OPEX, que é o custo de operação, né? É uma linguagem que se usa principalmente na área de infraestrutura, né? Também nas estradas, né? Funciona assim. Agora nós estamos fazendo aeroportos da CCR, e eu sei que também quando se privatiza estrada se usa essa mesma linguagem. E aí esse foi o terminal que surgiu, né? A empresa, né? O cliente era a Zurich Airports, né? Empresa suíça que tem um apreço grande por arquitetura, gente muito séria. Então, tinha um controle duro de orçamento, mas eles entendiam quando se fala, não, aqui precisa, etc. Né? E a aviação, quer dizer, desculpa eu dar esse preâmbulo, porque senão a gente não entende nada, está vendo imagem sem entender nada. Mas quem é mais velho aqui, como eu, né? O Rubem Otero é muito mais velho que eu. Vai saber que viajar nos anos 70, 80, né? Quando eu era jovem, era um negócio chiquérrimo, assim, muito bacana, né? Era um negócio sensacional, né? E caro também, né? Não era toda hora que você viaja. Hoje é fácil viajar, né? Porque não é caro, vai, proporcionalmente, né? Muito bem, os voos se popularizaram muito, mas teve um fato que complicou muito o assunto de viagem, que foi quando teve os atentados de setembro de 2001. Né? Ali complicou viajar, ficou um negócio chato, desagradável. Né? Você ia viajar, tem que ficar passando por 1000 controles, uma paranoia tremenda com segurança, e ficou um negócio insuportável quase. Né? É, vamos dizer, de 2001 a 2010, 2012, viajar era um tormento, um suplício completo. Várias vezes que eu cheguei na Europa, assim, era um constrangimento, ficava revistando tudo, né? Tira a roupa, tira. Meu Deus do céu. Muito bem. Aí todo o pessoal que está envolvido em viagem aérea começou a entender esse problema. Falou, não, não dá, isso não pode continuar assim. E a arquitetura foi a primeira a ser acionada para começar a mitigar esses negócios. Né? Começar a investir nos espaços e no que a gente chama hoje de a experiência do usuário. Né? Voltar a fazer do voo, de viajar, uma coisa é, muito agradável, muito, vamos dizer assim, aquele enlevo que é viajar, né? Nossa, vou subir naquela aeronave, é incrível, né? Até hoje eu fico pasmo, né?
a máquina que sai voando a 1.000 km/h, né? É um negócio inacreditável, né? Se você começa a que hoje fica comum, mas eu sempre viajo razoavelmente, né? Não é tanto quanto vocês possam imaginar, mas eu nunca consigo me acostumar com o avião. Sempre quando eu estou lá em cima, me dá um certo frio na barriga. Eu falo, porque assim, uma coisa de performance máxima, né? Uma coisa que anda no limite, assim, de que nada pode acontecer de errado, nada, porque senão acabou, né? Então, a coisa de uma sofisticação técnica, né? Você vai vendo tudo ali é sofisticado, né? O avião, depois o modo como você chega, as pontes de embarque, tudo. Então, a arquitetura começou a falar, olha, pessoal, precisa fazer espaços agradáveis, espaços que transformam o passageiro, leva ele para o clima da viagem, porque isso aqui a viagem né? Você vai pensando tudo que quer viajar, você vai vendo que tudo é bacana, né? Não só a viagem em si, né? Que você vai viajar nessas máquinas incríveis, como você chega em outros lugares, outras línguas, então é cultura, culinárias diferentes, são paisagens diferentes, é história, é tudo, né? Então, viajar é uma das coisas mais bacanas que existem, né, na verdade. Então, a arquitetura começou a ver, olha, precisa chegar, precisa ser agradável, isso aqui tem que ser bacana, isso aqui tem que ser legal, o processamento tem que ser cada vez mais ágil, as salas de embarque tem que ter variação, não pode ser aquele negócio tipo Casas Bahia, sem o, sabe? É, e a arquitetura começou a responder, né? Esse aeroporto já entrou vamos dizer, nesse espírito novo, né? De melhorar muito a experiência de entrar no aeroporto e tomar o avião. Então, agora acho que vocês vão dar para entrar no projeto. Vamos lá. Isso é o chamado meio-fio superior, que ele está. Tá vendo? Você tem um nível de embaixo, que é o nível de desembarque, e um nível superior, que é o nível de embarque, né? É como convencionalmente funcionam os aeroportos de uma certa, de um certo tamanho. E aeroporto, construção seca, né? Estrutura metálica e trabalhar com metálica é muito bacana, né? Porque tem pouca mão de obra, a obra é limpa, né? Fachadas ventiladas por fora, por dentro tudo material também industrializado, né? A única coisa que tem alvenaria são as áreas molhadas, né? Mesmo isso não precisaria, mas é que a gente no Brasil ainda tem essa cultura, né? E assentar a parede, depois quebrar para passar a tubulação. Mas isso, quer dizer, fizemos uma cobertura muito simples, né? No meio você tem um vão de 40 metros, 40 e pouco, né? E deixamos um balanção de 18 metros, porque essa cobertura do meio-fio tem que cobrir pelo menos uma pista, né? Vamos lá. Mas é isso, e aí você vai ver, quer dizer, fizemos uma estrutura metálica que não tinha a pretensão de ser aparente, né? Então ela é toda forrada com alumínio composto aí, né? Os alocobondes, né? Que hoje estão numa outra geração mais, né? Não tem mais aquelas juntas com silicone, né? Hoje é tudo junta zero, então fica um negócio muito bonito. Depois tem o laminado melamínico também, que tem soluções bárbaras, né? Vamos lá. E aí tinha um detalhe muito interessante, né? Num determinado ponto do projeto, o pessoal falou, não, vamos fazer um terraço panorâmico com um café e tal, porque aqui no Brasil sempre teve esse negócio, né? Em São Paulo. Você ia no aeroporto e depois ia no terraço, dar tchauzinho, né? Mas isso ainda tem, né? Aí eu já estava vendo aquela fresta da cobertura para enfiar o terraço e falei, não, 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 tem que ser um negócio, você sai do terminal, sobe, outra experiência. Sobe, passa por uma ponte e lá em cima tem um volume onde está o café e o terraço. Passando. Isso aqui é uma coisa interessante, né? Você deixar um espaço grande entre o meio-fio superior
e o terminal, né? Não chegar grudando, né? Que você cria espaços bacanas ali no meio, atrás desse vidro, tem um pé direito total, com circulações verticais e tal. Pode ir. E embaixo fizeram todo esse paisagismo bastante, eu diria, convidativo, né? Com um mobiliário urbano bom, né? E é, assim, muito interessante, né? O que eu notei a última vez que eu fui, quando eu vi operacional, né? Tive o ano passado lá em Florianópolis, e eu tinha ido na inauguração, não tinha voltado, mas aí eu fui ver ele em operação, né? E eu fiquei pasmo, que é uma coisa dos europeus, um silêncio total. Aí você vai para Cumbica, parece que está na 25 de março, né? Ali dentro do setor embarcado, é um monte de gente, uma barulheira do inferno. Aqui não, muito agradável, pode ir. Vai passando, pode passar, pode ir. Então, dentro que dá o pessoal chamava de canyon no projeto, né? Que é as pontes chegam, você tem as escadas rolantes, ligam os andares e os elevadores. Pode ir, pode ir. E o setor do check-in, que tem essa parede inclinada, né? Que tem uma história engraçada, né? A gente tinha feito em cima, tem os escritórios, né? Da, os escritórios em geral de administração, né? E um dia chega na reunião, tá todo mundo assim meio preocupado. Como é que nós vamos explicar para o arquiteto que vai passar um tubo de ar-condicionado de 1,40 por 1,80? Mas na hora pensei nisso, né? Eu lanço uma parede inclinada que cobre esse duto, já puxa um shed e tal, resolveu assim de maneira muito simples, né? Pode ir, pode passar, pode ir. Esse é o setor inferior, né? Que é a área de desembarque, né? Muito difícil você escapar dos pisos de granito, né? A gente tinha especificado um basalto que tem uma cor mais sutil, né? Ele não é tão brilhante, mas na hora H o pessoal bate um martelo, porque ele não quebra nunca. O granito é muito forte, né? Mas olha lá, variação, né? Forro, não forro, madeira e tal. Pode, pode passar. Aí é o setor já embarcado, né? Também olha lá a variedade de coisas, né? Pode ir, pode passar. Enfim, aqui é áreas mais técnicas, né? Área de recuperação de bagagem. E esse é o lado ar, né? Aqui, mesmo funcionário, você só passa para esse lado passando por raio-x. Ninguém chega aqui, né? E aí dá para se ver o que a gente chama de pontes de embarque. Todo mundo chama de finger, mas finger em linguagem de aeroporto é outra coisa. Pode ir. E lá em cima você vê o terraço, né? E dá para a pista aí, né? Que lá tem um café, é um lugar gostoso, hein? Pode passar. E essa é a arquitetura que surge só em função do tal do terraço, né? Toda ela aí de chapas semi-transparentes, né? Pode passar. Bom, aqui são as fotos do Nelson Con, que tem tudo um olhar dele, né? Na chuva, tal, no lusco-fusco, pode ir indo. Tem o Nelson é assim, e ele tá ficando melhor, assim, um negócio incrível. As fotos recentes que ele tem feito das coisas da gente são incríveis, né? Vai lá, pode passar. Isso aqui é o que se chama de embarque remoto, né? Quando você não vai entrar pela ponte, você vai pegar um ônibus para chegar no avião na posição de pista. É um terminalzinho também, pode ir. Essa é a foto do Nelson, né? Só ele viu isso aí, porque caiu uma tempestade tremenda. Quando ele estava lá, eu não estava com ele, ele fez essa foto.
Vamos lá. Pode passar agora mais rápido, que acho que agora já vimos tudo, né? Pode ir. Vai embora. Vai. Muito bem, vamos passar para mais um projeto. Essa aqui é uma obra que está ficando pronta. Ela é a Faculdade Rudolf Steiner. E no que consiste isso, né? Vocês sabem que tem uma pedagogia muito singular, que chama-se pedagogia Waldorf, também conhecida como antroposófica, né? Que tem uma escola muito tradicional em São Paulo, e ela é uma rede mundial, né? Tem escolas Waldorf pelo mundo inteiro. E a escola Waldorf brasileira vai ser a primeira a construir um prédio universitário para formar os seus próprios professores. Então, no ano 2020, eles abriram um concurso fechado, né? Tinha 5 arquitetos convidados, e nós fomos lá e também vencemos esse concurso, né? Fomos o projeto, o escritório selecionado, né? Eu vou primeiro fazer a apresentação que a gente fez no concurso. Isso aqui é ali, volta um minutinho, olha lá. É perto do Borba Gato, ali tem a Santo Amaro, não sei se estão vendo. Isso aqui é a Igreja Julieta, não sei nem sei como chama esse bairro. Vamos lá. E aí essa foto é interessante pelo seguinte: o terreno era um terreno relativamente pequeno, 20 por 45, e um programa ambicioso, assim, um programa de 1.800 metros. Falei, 20 metros é estreito, né? De certo modo, em face do que eles estavam pedindo. Então, eu estava preocupado, porque eles chamaram caras como o Bernardes, arquitetos, são caras que gostam de madeira, né? E que tem muita identificação com a escola, porque a escola tem trabalhos manuais, assim, na sua pedagogia, marcenaria e tal. Eu falei, esse troço vai ter que ser de estrutura de madeira. Só que a madeira tem um problema, a madeira não vence vão livre, a não ser quando você faz arco. Então eu falei, eu vou fazer um prédio que vai ter 4, 5 andares, cheio de pilarzinho caindo lá, não dá, né? Não dá arquitetura isso, né? Então, ficamos com isso na cabeça e começamos a pesquisar umas coisas meio aleatórias de madeira, né? E vimos que a madeira, no microscópio, no nível microscópico, ela tem esses padrões, assim, meio... Assim, parece um quadro de arte moderna, espanhola, né? Falei, pô, isso aqui é muito inspirador, né? Então acabou que a gente fez um prédio em estrutura metálica, com uma estrutura bastante ousada, né? Vencendo o vão integral, não tem pilar, né? E as fachadas têm painéis metálicos perfurados que levam esse padrão. Esse é um modo de você fazer uma citação à madeira sem precisar lançar a mão dela, né? E depois, na parte interna, eu consegui fazer um detalhe bacana de madeira engenheirada, né? Mas, no geral, para a questão de estrutura, eu falei, madeira não dá para usar aqui, por causa do problema do vão livre, né? Então, vamos aí, vamos ver. Então, essa aqui é a apresentação do concurso, né? Depois a gente foi visitar o terreno, tinha uma única árvore a qual eles eram apegados, né? E que eu falei, bom, se derrubar essa árvore, acabou, você vai ser eliminado nesse concurso. Claro que concurso tem a estratégia da poética certa para convencer a comissão julgadora, né? Falei, então eu vou lançar esse partido em função da árvore, né? Então, veja, até 10 metros a gente não precisa de recuos laterais, né? Então, você tem um térreo mais 2 que encostam no muro lateral. E isso lá dentro se abre para deixar a árvore lá dentro, né? Intacta. E em cima a gente lança um volume superior, faz até um térreo superior, tal. Então, o projeto é isso, né? Esses diagramas vão explicar isso. Vamos lá ver como que é essa volumetria, né? Aí eu escrevi um texto
de que manter essa árvore era aquelas coisas de concurso, né? Era como lembrar daquela epopeia do Wall-E. Vocês viram esse desenho? Que está o tempo inteiro tentando salvar aquela mudinha, né? Mas, no fundo, é interessante, né? Essa é uma mangueira bonita, né? Está lá. E todo o projeto contorna ela, deixa ela intacta, né? Vamos ver. E aí, isso aqui é, vamos dizer, o que está sendo construído lá, né? Esse volume de cima, que está meio flutuante, que tem balanços importantes, ele basicamente é só a biblioteca, né? As salas de aula estão tudo naquele volume que contorna a mangueira, né? Vamos lá ver. E aí, olha, isso é apresentação de concurso, né? A pesquisa que a gente faz e como aquilo aparece na arquitetura, no último quadrinho. Pode ir, pode passar. E aí o prédio é isso, né? E agora tá ficando pronto. Pode passar. Que fizemos em várias horas do dia, né? Pode passar. As plantas, olha, eu não vou ficar vendo planta porque é muito chato. Vai, pode passar. Isso, no miolo, sim, é que tem esse detalhe de madeira, né, para caixilharia, que vira um mobiliário interno, que é muito típico das escolas Waldorf. Pode ir. Aí eles têm a festa da primavera lá. Fizeram uma imagem. Então, esse detalhe que é isso, é um detalhe de caixilho que também é de mobiliário, né? Na parte interna. Um corte geral que mostra tudo. Aqui os diagramas da estrutura, que ficou muito parecida. A gente trabalhou com o Enio, né, da Idatec, eu gosto muito do Enio. É o calculista mais corajoso que eu já vi na vida, assim, incrível. Não tem medo de nada. Eu, se fosse calculista, eu não sei se eu ia dormir bem. Mas o Enio não tem medo de nada. Pode ir. Aqui é a ideia das salas de aula, né? Tudo voltadas para o pátio, pode passar. E esse nível intermediário que tem só um café ali, né? E o prédio que se lança assim bastante solto sobre a base, né? Pode ir. A biblioteca é isso, né? Vamos ver, isso aí acho que pode passar. Bom, isso aqui é uma foto de 2 meses já. Um prédio já ficando pronto. Pode ir. Eu não sei se outros arquitetos têm essa sensação, que eu vi uma vez o Frank Gehry falar sobre isso. Tem um ponto da obra, principalmente quando é obra seca, que você tem vontade de falar, não, para a obra, parou, deixa assim, tá bom. Não é? Deixa assim, tá legal. Porque a estrutura realmente é muito bonita, né? O modo como ela é delgada, né? Quando é estrutura metálica, né? Pode ir. Ainda mais com essa grua, né? Que tem o tirante superior, é tudo lindo isso. Pode passar. E aqui é uma foto da semana retrasada, esse finalzinho de julho, já está para inaugurar o prédio agora, né? Proteção de incêndio do aço como tinta especial. Tinta entumescente. Hein? Cara, Mas não está melhorando esses preços, viu? Olha, eu peguei uma luz que está mostrando a estrutura vermelha, mas ela é aquele vermelho chassi, né? O Nelson Com vai fazer fotos melhores, eu garanto a vocês. Pode ir. Ela não é vermelha assim, né? E eu não tenho nenhum detalhe perto para ver ali o padrão da madeira no microscópio. Depois o Nelson vai fazer isso melhor que eu. Eu estava com o meu celular.
Muito bem. Essa aqui é uma obra que ficou pronta recentemente, acho que vocês já estão ouvindo falar dela, né? Porque está começando a publicar, né? Que é o pavilhão de uma fábrica de revestimentos de concreto chamada Castellato. E esse cliente surgiu para mim em 2017. Ele pediu, ele tem a fábrica da Castellato em Atibaia, uma propriedade gigantesca, assim, e estão lá as fábricas, são aqueles galpões meio feiões, meio sem graça. A não ser que você entre dentro, porque os produtos são lindos, né? Mas para chegar na propriedade, você passa por um. Tem que atravessar um riacho e aí tem uma área grande na frente. E junto com o riacho tem uma mata ciliar bárbara, né? Eles tinham me pedido para fazer os escritórios deles. Eu fiz um projeto que não tinha nada a ver com isso aqui. E baseado num ambiente de trabalho e tinha o showroom, que tinha acho que 120 metros, 140 metros. Ok, estamos lá, enrolou um pouco e tal. Entrou a pandemia, ele me ligou, eu estava em Campos do Jordão, porque a gente ficava tudo isolado, né? Lembra, 2020, eu andava em São Paulo, era um deserto total, né? E eu estava lá de férias, falou, olha, vamos mudar completamente o escopo, né? Porque não vai mais ter a Revestir, essa empresa é muito atuante, é uma das organizadoras da Revestir, e eu vou fazer um showroom muito maior, porque não vai ter mais Revestir, não tem eventos públicos. Então esquece os escritórios, vamos fazer só um showroom, mas muito caprichado, me deu uma série de requerimentos. E aí depois, no meio do caminho, na mesma semana, né, depois que eu apresentei o primeiro, eu coloquei, falando, não, põe uma areazinha de escritórios, então lancei um espelho d'água e aqui tem uma tirinha de escritório. O projeto é muito simples, é uma cobertura com volumes soltos embaixo, né? Mas que tem um jardim interno, depois tem outro jardim que é o espelho d'água, assim por diante. Isso aqui eu desenhei no meu iPad, que é sim, muito legal desenhar, né? Quem gosta de croquis deve gostar do iPad Pro, né? Esse foi um projeto que na época, eu fiz, sim, rapidamente para ele. Tem por volta de 2.000 e poucos metros. Só que esse negócio, o que aconteceu? Na virada de 2021 para 2022, a Castellato foi comprada pela Dexco, que é uma das maiores conglomerados de indústrias para a construção civil do Brasil, né? É Deca, tem um monte. A Dexco teve um olhar diferente sobre o pavilhão, que já estava muito avançado na época, né? Falou, não, isso aqui é um negócio de artes. Então, tem uma parte que é o showroom, mas agora ele entrou numa programação de galerias. Todo mês tem eventos lá. E no lançamento da Revestir agora, em março, todos os dias da semana tinha excursões lá, né? No primeiro dia tinha 1.700 pessoas, um negócio incrível. Vamos ver. A plantinha, né? Aqui, Nelson Com em ação. Então, aquela primeira foto é minha. Não é que eu também estou ficando bom. Olha lá. Aquela foto é do meu iPhone. Essas aqui são fotos do Nelson, né? Claro que ele tem um olhar, tal. Mas enfim, aquela é a tirinha de escritórios que já não tem mais, né? Tá cheio de obra de arte lá. Não tem mais escritório. Essa é a galeria de entrada, né? Pode ir. Tem um paisagismo do Benedito Abud, né? O filho dele foi meu aluno, o Felipe, né? Muito talentoso. E todos os materiais, quer dizer, não tem muitos, né? Porque, claro que ele queria botar todos os materiais do catálogo no pré. Eu falei, não, não, não. Três e acabou. Porque senão vai virar aquela padaria que tinha nos anos 90, lembra? Você não ia na marmoraria, você ia na padaria, porque as padarias botavam todos os tipos de granito naquele espacinho de 50 metros quadrados, né? Então eu falei 3 materiais e acabou.
E olha lá, né? Aquela mata ciliar dispensa apresentações, deixa qualquer coisa bacana, né? E aqui ele me falou, olha, não nada de usar material, meus produtos fora de tamanho de catálogo, porque vai vir aqui os meus clientes e vão pedir aquele, mas não estou com ele em produção, né? Mas uma coisa eu convenci ele a fazer fora do catálogo dele, que foi os brises de concreto branco. E eles lá são especialistas em concreto, eles fazem qualquer coisa. Falei, então você vai fazer o brise de concreto. No início, o projeto era um brise de madeira. Eu falei, fazer de concreto, né? Tradição brasileira, dura para sempre, né? E concreto branco que eles sabem fazer, não é qualquer um que sabe fazer. Tipo, Deve ser gol do Corinthians ou do São Paulo. Vou ver já, peraí. Vamos ver, essas coisas se avisam, né? São Paulo. Uau, uau. você é São Paulino? Você era corintiano. Bom, eu estou torcendo para os dois perderem, embora isso seja impossível, eu sou palmeirense. Enfim, agora as fotografias são todas do Nelson. Esse material que parece um mármore travertino, na verdade, foi o primeiro material de sucesso que eles lançaram, né? Que é muito bonito, assim, no contexto geral. E o problema de você usar peças grandes é que é aquela coisa, né? Junta do piso, tem que bater com a parede, tem que bater com, né? Então é difícil fazer projeto com paginações rígidas, né? Mas aqui deu tudo certo, né? Porque a gente foi muito na obra e essas coisas acaba resolvendo na obra. Aqui já estão vendo, olha, tem o Franz, como é que chama esse cara? É o Weissman, isso, Franz Weissman, tem ali a Denise Milan, tá vendo? As coisas estão lá. Isso aqui é uma obra de arte de 4, 5 milhões, né? A da Denise é milhão também. Enfim, aí são fotografias diversas. Estão vendo? Está cheio de peças de arte, embora isso pareça ferro velho, né? Mas o curador falou, não, isso aqui é peça de tal artista. Eu falei, claro. Não, veja, a gente, cada um tem seus padrões de arte, né? Por exemplo, a gente vai até um certo ponto. Tem artes contemporâneas que já, para mim, é difícil entender, né? Olha, isso aqui parece madeira carbonizada, mas é feito com concreto, né? Muito bonito. Eles que fazem lá. Pode ir. Pode passar. Dentro ficou agradável, né? Porque, na verdade, os espaços em si interessam tanto quanto a circulação, né? Quer dizer, é um lugar de onde é ambulatório esse lugar, né? É como uma galeria ou um pequeno museu, né? Você é feito para circular, né? E então tem soluções de rampa muito bacanas. Olha, essa aqui, ó, foi feita para ser a sala do chefe, né? Que virou também parte da galeria, né? Tem um mouse, tem uma setinha ali. E ficou assim, ó. Oh. Bom, a estrutura é muito simples, né? Estrutura metálica, um grid, né? Com forro em cima. E no teto tem uma boa parte de produção de energia solar, né? Olha lá, o mouse apareceu de novo a seta aí, agora num lugar mais inconveniente ainda. Deixa na área branca ali, ó. Pronto. Pode ir indo. Ele precisa do mouse para movimentar, agora que eu estou entendendo. Esse bloco vermelho aí, estilo aço cortante, são os banheiros. O aqui era destinado a escritórios, mas, como eu disse, né? Agora é tudo
enfim, aí agora o olhar do Nelson Con, né? E ficar pegando uns ângulos. Essa é bem a entrada, né? Com o sol da tarde. E ali dá para ver o que é do showroom mesmo, né? O que é os materiais expostos. E aqui tem um terração muito bonito, né? Muito. Porque aqui tem uma área de eventos, né? Pode ir, pode passar, pode ir, pode ir. Vamos lá. Como estamos de horário, professora? Tá bom. Não, é mais meia hora, vai. Tá bom? Nossa, tá lindo. Tá bom. Esse aqui é um projeto conhecido, né? Que ele já é mais antigo, né? Só que se completou agora, né? Que foi o conjunto de Heliópolis, né? Glebaget, que agora chama-se Condomínio Vitória, né? A gente projetou isso ali no início dos anos 2001, 2011, 12, por aí, né? E a primeira fase são 2 blocos, né? O primeiro bloco foi inaugurado em 2014 e agora o segundo módulo foi inaugurado agora, né? E que obviamente ficou melhor, né? A gente vê o que podia melhorar e vai melhorando, né? Mas todo esse projeto lança a mão de uma solução conhecida, né? E é entrar pelo meio para você não possibilitar ter um prédio de uma certa altura sem elevadores, né? Veja que a prefeitura ela tem dinheiro para fazer elevadores, mas isso aqui é reurbanização de favelas, né? E você tirar o cara da cidade informal e botar ele com um condomínio é um negócio problemático. Tá aqui a Maria Tereza que é capaz de explicar isso melhor do que eu, né? Então, ele não tem elevadores, mas ele tem um jeito de você instalar elevadores no futuro, caso esse pessoal no futuro decida, né? Ninguém sabe o que vai acontecer, né? As pessoas podem melhorar de vida e falar, não, vamos botar um elevador. Mas hoje você pode entrar pelo meio e subir no máximo 12 metros até a sua soleira, né? Que pela lei é permitido. Isso foi possível porque tinha esse corte básico. Eu fiz ele sem escala, mas eu acho que explica, né? E aí, para ligar um lado ao outro e manter-se a cota de acesso, né, a gente fez umas pontes que vão atravessando o pátio interno. A gente adotou uma solução que não é muito comum no Brasil, né, que é a construção periférica, né, e deixando o miolo de quadra, que é o espaço semipúblico, né? Ou seja, ele é público, mas ele é restrito a quem mora ali, né? E a gente também fez arquitetura com uma série de pórticos, que a ideia seria você criar um eixo urbanístico, né? Mas o pessoal, depois que inaugura, vai lá, põe uma gradinha, e isso está no direito deles de fazer, né? Nós, arquitetos, achamos uma coisa, né? O que é o ideal. Depois tem que trazer as coisas para a realidade brasileira, que a gente não sabe o que vai acontecer. Mas a gente vai até onde pode ir. Vamos lá. Outra coisa era evitar aqueles projetos Pavilhão 9 do Carandiru, né? Que a União Soviética e os países da Cortina de Ferro se especializaram em fazer, né? Esses enormes pavilhões muito repetitivos, que são talvez a pior ideia de habitação que possa existir, né? Porque não estabelece nenhuma identidade, né? Então a gente também forçou, né? Claro que não foi assim uma intenção formal, mas a gente foi vendo que ficava melhor, né? Que a volumetria também não fosse muito uniforme, né? Variar também o gabarito, variar a volumetria da planta, né? Para que você não tivesse monotonia. Tudo para quebrar, assim, a ideia do BNH ali dos anos 70, né? Vamos lá. Então, essa volumetria que surge, né?
A gente tem dois tipos de apartamentos. Um é aquele que se resolve em linha, né? Mas que só serve de conexão, né? Porque os do meio são aquele modelo de 4 unidades por uma escada, né? Que, na verdade, tem uma certa economia de circulações, né? E aqui, assim, a maneira na época que o pessoal reproduziu o que era ali a comunidade, a favela, os prédios que o BNH, ou sei lá quem, o CDHU foi fazendo ao longo do tempo, são aquelas coisas muito sem nenhuma bossa, né? E o modelo que a gente propôs e que a SEAB topou e foi muito entusiasta, né? Vamos lá. Então, esse era um modelo o render é da época, né? Hoje os renders já são mais bacanas, né? Mas mostra bem a volumetria, o relevo. Vamos lá. Aqui só para mostrar a unidade. Bom, aqui é mostrar os tipos, né? E a composição deles. E agora eu vou mostrar a planta dos dois tipos para vocês verem. Pode passar. Pode passar. Ah, tinha uma planta ampliada que foi arrancada. Mas volta, volta. Vocês estão notando, as unidades aqui de baixo são 4 por, an, por andar, servidos por uma escada rolante, perdão, escada, tá vendo? E os da ponta são sempre aqueles clássicos apartamentos em linha. Pode ir. Isso aqui é a primeira fase, né? Bem no início, quando foi inaugurado em 2004. E também conseguimos convencer a construtora de que seria uma boa ideia usar uma veneziana maior, né? Piso a teto, que ela dá um movimento bonito, né? E não ficar aquela janelinha Sasazaki igual a todas, né? Pode ir. Esse foi o primeiro miolo de quadra, né? Pode ir. A gente faz ali Vou explicar já uma coisa para você no próximo slide. Pode ir. Vocês veem que tem um pilar de concreto ali, né? Uma estrutura metálica engancha numa cabeça de ponte de concreto. Isso para não precisar usar a tinta intumescente, né? É um requerimento do bombeiro. Que a metálica tem que estar a 5 metros das janelas, né? É óbvio que a gente preferiria chegar à estrutura metálica direto no prédio, mas aí você tem que protegê-la ou com aquela espuma que estraga todo o efeito da beleza do metal laminado, né? Ou pintar com a tinta intumescente, que, como o professor falou aqui, né? Capaz, às vezes custa mais do que a própria estrutura. E a pintura que aguenta 2 horas de fogo. Pode ir. Ali o Ipiranga, né, no fundo, pode ir. E aqui a gente designou algumas áreas comerciais que ainda não estão funcionando, né? Mas é o exemplo do prédio das cidades europeias, né? Ter comércio acessível, rápido, no trem, no nível da cidade. Vamos lá. Aqui já é a segunda fase, né? Não é que o Nelson Com melhorou de lá para cá. Também a gente melhorou o paisagismo, né? Então pode ir passando, né? A fase 2 está mais, assim, tem uma escolha mais contemporânea de cores, tem um paisagismo mais arborizado, tem umas coisas mais bacanas, né? Pode ir. E temos o Nelson mais inspirado também. Pode passar. Pode ir. Bom, as fotos são repetitivas, né? Mas pode ir passando assim com um certo ritmo. Mas olha, eu digo assim, se um dia vocês forem lá, vocês vão querer comprar um apartamento, que não pode, né? É muito gostoso. Porque os pátios internos, que é uma coisa que tem em Montevidéu também, ele miolo de quadra, são ambientes muito gostosos, muito legais.
Pode passar. Aqui da rua, né? Na rua você vê que o gabarito também vai acompanhando, né? Pode ir. Os pórticos, né? Isso aqui são as coisas que eu estou fazendo agora, que estão, assim, nem está pronto o projeto, né? Mas são da área de mananciais, né? Esse é o Alto da Alegria, né? Que tem uma topografia assim, estilo Himalaia, assim. Não estou brincando. Esse troço aqui para resolver, vocês também tem um grotão com. Sim, mas é 100% de inclinação. Enfim, esse aqui estamos terminando agora de detalhar e eu não vou nem fazer render, é só croquis. Não é? Quem trabalhou com o Hector é assim, né? Vamos lá. E esse aqui é o Alto da Alegria, chama? Esse é um terreno bem difícil assim para fazer uma implantação mais interessante, né? Mas isso aqui é tudo área de habitação precária, né? E é engraçado como essas coisas entram e começam um pouco a organizar, né? Vamos lá. Pode ir. Ah, esse aqui devia estar na frente. Desculpa, eu não chequei. Deixei para o menino para ele fazer. Esse era o projeto que venceu em 2004, terminando em Florianópolis. Vamos lá. Ah, meu Deus. Isso aqui eram as plantas. Vai, vai. Já passamos esse projeto. Vai, vai. Vai, isso aí já vimos. Bom, isso aqui, ó. Isso aqui é uma outra modalidade de habitação social que surgiu através do governo do Estado, né? Que são as habitações através de PPP. Isso tem uma história interessante também, né? Começa com o Haddad fazendo aquela concorrência para o Arco Tietê, aí ganhou o Grupo Urban, fazendo todo um projeto formidável assim de como fazer intervenções em 4 áreas grandes ali que estão nesse arco entre Tietê e Tamanduateí, né? No projeto tinha também uma série de recomendações urbanísticas de implantação, né, feito pelo MMBB, né, feito pelo Milton Braga, que é um arquiteto muito sabe tudo, né, manja pra caramba. E aí isso gerou a criação de uma agência do Estado chamada Casa Paulista, que foi responsável por fazer isso acontecer, né, a ação de intervenções urbanísticas através da convocação dos parceiros privados, né? Isso é a PPP, parceria público-privada. No que consistiu isso? O governo e prefeitura ofereciam os terrenos ao vencedor, ele tinha uma obrigação, o contrato previa 3.500 unidades habitacionais e mais uma série de contrapartidas. Ações urbanísticas, equipamentos comunitários, blá, blá, blá. Muito bem feito. E aí ganhou uma construtora, e aí o primeiro projeto de vulto, o terreno de vulto que surge, é esse terreno onde tinha a antiga rodoviária, né? Que era a chamada, que a gente conhece por quadra 49, né? E aí já teve outros projetos. E esse projeto tinha ficado liberado, esse terreno, porque tinha o projeto do Herzog de Meuron para fazer o teatro de dança aí. Só que os arquitetos que jogaram o vinagre no chope, porque questionaram a contratação sem licitação dos arquitetos suíços. E o negócio foi inviabilizado, né? Na gestão do Zé Serra. Então o terreno ficou lá. E aí, o que fazer, né? Então o governo ofereceu esse terreno para a construtora que tinha ganho a concorrência da PPP e eles falaram ok. Abriram um concurso interno também, um concurso fechado, e o nosso projeto foi o que venceu também aí. Se eu mostrar o projeto que venceu com aquilo que foi executado, vocês vão estranhar, porque esse talvez seja o cliente mais difícil que eu já tive na vida. Muito difícil.
Porque como eles têm muitas obrigações fora a habitação é assim um negócio, mas de um custo muito, muito reduzido. No início, eles me escolheram, estava feliz da vida. Quando começou a detalhar o projeto, eles botaram assim uma espécie de bulldog da engenharia que cortou todo o meu detalhe, tudo, cortou tudo. Então, uma hora que eu falei, bom, acho que eu não vou conseguir fazer esse projeto. Até uma hora que eu relaxei. Eu falei, bom, tá bom. Me diga o que eu posso usar. O cara falou, você vai usar essa janela, essas cores e isso aqui. Acabou. Eu falei, bom, ou eu perco o cliente ou vou dar um jeito de fazer alguma coisa minimamente razoável, né? Mas o projeto tinha um raciocínio urbanístico de implantação que eu gostava muito, né? Que é prolongamento do eixo da Avenida Santa Ifigênia, da Rua de Santa Ifigênia, né? Fazer um miolo de quadra de 25, 26 metros, com aquilo que hoje chama-se de fruição pública, né? Que são espaços privados, mas que se oferecem ao uso público. Né? Isso está no plano diretor de 2014. Né? Fazer a quadra de cima, que tem o prédio do Franz Repp, como uma quadra tradicional, né? Periférica. Depois entrou o desenho da própria Praça Júlio Prestes e entrou também a Escola de Música em frente à Sala São Paulo. Então, era um projeto, no geral, muito interessante. E os prédios têm esse miolo interno livre, né? Porque são 10 unidades por andar, então ele é um pátio vazio, sem cobertura. Dentro ele é muito agradável. E aí eu fui notar, quer dizer, apesar de eu ter que trabalhar com pouquíssimos meios, né? Eu fui notar que a construtora era muito boa, excepcionalmente boa na hora de executar. Quer dizer, ela me restringiu muito, assim, quanto às possibilidades de projeto. Mas pelo fato dela ter que dar garantia de 20 anos, os caras constroem impecável, assim, perfeito prédio. Então, isso foi o que teve de vantagem. Então, essa implantação já está lá, né? Já muita coisa daí foi executado, né? E agora até fizemos uma quadra 38, que é lá em cima, e a praça ficou muito agradável. O problema é que também é a mesma coisa, né? Fizemos a praça aberta, a prefeitura vai lá e põe um gradilzinho delicado, porque aí é a Cracolândia, né? Se deixar a Cracolândia entrar na praça, o negócio é destruído em 48 horas no máximo. Pode passar. Então, o projeto final a ser executado era isso aí, né? Isso já está quase tudo, menos ali aquele volume que era a escola de música, mas agora vai ser outra coisa. Porque a Secretaria de Cultura não foi capaz de mostrar sei lá, o interesse por esse projeto. Não sei por quê, não sei o que aconteceu. Então agora está indo para outra coisa que tem nada a ver, que eu não vou nem entrar no mérito. Mas a volumetria é essa aí, porque já está aprovada na prefeitura. Mudou tudo. Aquilo eram salas de apresentação, salas de ensaio, agora vai ser escritórios. E vocês vão ver um negócio ali no miolo, que é uma parede, né, que é o fundo de uma única coisa que não saiu dali, que é o quartel do Corpo de Bombeiros, que tem uma colorida assim, né? Eu chamei um artista para fazer um desenho que fosse uma menção, uma releitura daquela fachada muito louca que tinha da rodoviária antiga, você lembra? Que era um mosaico colorido lindo, assim, meio kit, mas assim, muito forte assim na memória paulista, né? Paulistana. Pode ir. Pode ir. E esse era o miolo de quadra, né? Tá por virar realidade assim que se construir esse com volume daqui, né? Pode ir. E essa pracinha que na época desenhei em 2018, acho, já está lá executadinha, só que ela está com uma gradinha. Eu quis manter aquela calçada que era da Rosa Clias, porque eu estava com medo de ser assassinado pela Rosa. Não porque eu nem conheço ela direito, mas é que eu tinha acabado de fazer o projeto do Vale do Anhangabaú junto com a prefeitura, né?
E ali, quando eu cheguei, já estava decidido, né? Tiraram tudo que ela tinha feito, né? Eu imaginei que eu estava assim, ela estava com um voodoo em mim, assim, filha da mãe, mas não fui responsável por aquilo. A decisão de mudar aquilo já estava tomada. E essa praça tem uma origem numa conversa que a gente teve com o diretor da OSESP, né? Falou, vamos fazer que nem Campos do Jordão, fazer um espaço para eventos e tal. Mas enquanto não sai a Cracolândia de lá, não dá para fazer muita coisa no espaço público. Hein? E lá está a coisa logo depois que foi executada, né? Pode ir, pode passar, pode ir, pode ir. Esse que eu falei, que é no miolo, né? Entre os prédios, isso ficou bastante bom. Pode ir. E os prédios, assim, uma economia absoluta de meios, mas alguma coisa, pelo menos digna, né? Estava preocupado com isso. Vamos lá, o que mais temos? Ah, isso está na prancheta agora. Olha o que aconteceu, né? Aqui é o Wilton Paes de Almeida, né? Que pegou fogo, era um prédio que tinha gente morando, né? Pegou fogo, desmontou o prédio, morreram 6 pessoas, tal, né? Só que esse prédio ele está na historiografia da arquitetura brasileira, né? Do Roger Smecol, foi professor da FAO, né? E era lindo, um prédio lindo, né? Sim, nasci em 61, eu vi esse prédio quando ele era novo, assim, de criança, eu me lembrava dele. E um prédio muito inovador. Olha a espessura das lajes, né? Incrível, né? Isso foi feito nos anos 60, né? Pode passar. Aí o que aconteceu é um negócio que nunca me aconteceu, né? A prefeitura fez a concorrência, né? A concorrência para todos os projetos, então eu entrei com meus parceiros lá de Curitiba, com quem eu sempre faço concorrências, e era muito exigente em termos de BIM, de isso e aquilo, era muito exigente a concorrência. E entramos lá para ver o resultado, só tinha gente na concorrência, não tinha mais ninguém. Então, ganhamos. Aí comecei a ter as reuniões, né? Ali onde a Tereza trabalha, com um outro andar, né? E é outra turma, não é? E o pessoal já tinha feito uns estudinhos assim, respeitando recursos, tal, tudo. Eu falei, mas peraí, para, apaga tudo. Que recuo nada, a gente tem que construir a velometria exatamente igual que era. E o pessoal entendeu, então fomos enfrentando a burocracia, claro, com um auxílio do pessoal graduado lá, foi fácil resolver, né? Então, isso, fizeram um prédio que tem os elementos que tinha lá, né? A escada circular, o pilotinho na entrada, a marquezinha. E o andar tipo só tem 5 unidades, né? Pode passar. Esse projeto também ainda não tem o renders, né? Tem só uns estudos, mas ó, é a volumetria que era a original ali do Roger Smecol, claro, fez usando alvenaria e tal, né? Disfarçando com cor, muito mais de orçamento muito mais baixo, né? Lógico que eu gostaria de fazer uma cortina de vidro maravilhosa, né? Mas para habitação social não tem orçamento para isso, né? Pode ir. Esse é o último modelo que acho que é o do executivo, né? Que ainda não está com a cromatização certa e tal. Mas vai ficar bom, garanto a vocês. Porque eu peguei, medi aquele antiga paginação que era do Caxilho, e a gente detalhou com umas peças de pré-moldado fininho, assim, né? Para repetir essa paginação. Nesse desenho que é de SketchUp não dá para entender direito. E esse aqui, eu vou falar rápido, vai. O Anhangabaú, que tem essa história, né? Primeiro tinha esse viaduto metálico, era o riachinho no meio, a confluência de 2 rios, pode passar. Depois ele vira um projeto neoclássico, vai. Aí depois ele vira um grande parque com
projeto da melhoramentos aí do novo viaduto do Chá. Pode ir. Aí ele entra no plano de avenidas, pode ir. É essa época, né? Prestes Maia, pode ir. Na época que eu estava na faculdade, ele era isso aqui. Eu acho que isso é a essência do que é o Vale do Anhangabaú. Um palco de grandes manifestações públicas, de grandes multidões. Eu estava aí, estava no 5º ano de faculdade. Vamos lá. E aqui é a questão técnica do Vale, né? Veja que o que aconteceu. A prefeitura começou a estudar esse negócio em 2007. Com o Dado Bretas, esses caras, né? Que faleceu recentemente, né? Você sabe, né? Ele foi o meu cliente, vamos dizer assim, né? E aí, na gestão do Fernando Haddad, eles pediram a consultoria do Yangel. O Yangel fez um desenho conceitual junto com eles. A partir daquilo, eles licitaram o projeto, fazer o projeto, né? Aí, junto com meus parceiros de Curitiba, a gente venceu essa concorrência. Aí o lápis veio para minha mão, né? Então, esse troço tem o desenho que saiu muito do meu lápis, porque eu fiquei muito em cima do projeto durante 1 ano e meio. Mas a conceituação já estava. O miolo com os jogos d'água, a recuperação das ruas, isso já estava tudo dado pela SP Urbanismo. O desenho é que ficou um desenho final mais pessoal meu, eu te diria. E uma das coisas que eu saquei é que o projeto, a ideia deles não tinha assim, não reconhecia que aquilo era um eixo de 500 metros, que a cidade não tem. Por isso que vai todo mundo para a Avenida Paulista, é a única linha reta que a cidade tem. Por isso que a Avenida Paulista é monumental. Olha, aqui nós temos que fazer a mesma coisa. Então, marquei com a iluminação, assim, um eixo monumental. E aqui tem uma coisa que vocês vão perceber. Olha os túneis que estão embaixo do vale. Olha que uma boa parte, o teto do túnel é o próprio piso do Vale do Anhangabaú. Isso veio através de um concurso de 1981, que ganhou pelo Jorge Wilhelm, que tirou as avenidas, submergiu, e aqui surgiu 50 mil metros de piso para a cidade. Muito bem. Então, o que aconteceu? Com o tempo, né, quer dizer, chamaram o Jorge William, na época, chamou a Rosa Clias, ela fez uns jardins rasinhos, porque é laje. Tá vendo? É uma laje, tá vendo? Ali em cima dá para ver. Um jardim de 50 centímetros e, assim, grama, algumas arbustinhas. Aí o pessoal, tudo querendo fazer o bem, começou a plantar árvore, né? A árvore quebra a laje. Então, um dos motivos de se fazer um redesenho aí foi porque a prefeitura está com seríssimos problemas de manutenção. Então, eu não vou te dizer que eu fui proibido, mas eu fui instado a não fazer nada de vegetação sobre a laje. Falei, bom, então isso aqui é um eixo monumental mesmo para grandes aglomerações. E todo aquele sistema de controle de uso do espaço através dos chafarizes, né, já estava na proposta que veio da Urbanismo Yangel, e que a gente só deu o desenho final. Vamos lá. Tá vendo? Olha como que funciona. Túnel, e aqueles 3 quadradinhos no meio são o rio. Tá vendo? O túnel de lá, norte-sul, outro sul-norte, e no meio tem um cano ali, uma tubulação que é o rio Anhangabaú. Então você junta aqueles dois que vêm, um da 9 de julho, o outro vem da 23 de maio, viram o rio Anhangabaú, não sei como é que eles chamam. Como é que é? Bom, e depois chega aqui, junta no tamanho da TI, que vai desembocar no Tietê, né? É isso aí. Olha,
esse foi talvez uma das grandes surpresas. Eu já tinha, em 2014, eu tinha 52 anos. Entramos na concorrência, o Paulo lá de Curitiba falou, vamos entrar? Eu falei, vamos. Urbanismo, paisagismo, coisa de criança, né? Porque eu sou um arquiteto do edifício, né? Então você já sai, lá são volumetrias, estuda isso, estuda aquilo. Fazer um negócio bidimensional, qual o quê? Aí eu tomei um dos maiores, vamos dizer assim, um dos maiores sustos, né? É muito difícil projetar o vazio. Ele é cheio de pequenos probleminhas que você tem que dar uma resposta específica. E mais, quer dizer, acho que talvez a maior reflexão que eu fiz nesse processo, o arquiteto tem que sair, ele não é o protagonista. Ele tem que se colocar numa situação de desaparecer. Entendeu? Não é como você propor um edifício que ele vai, obviamente, ter uma massa enorme, né? Quando você projeta o espaço urbano, você tem que ter uma modéstia, assim. Você passa a ser o coadjuvante, o cara que prepara o cenário, sabe? E a partir daí eu comecei a me dar bem com o projeto. Não tem protagonismo. E aí coisas muito simples, né? Restabelecer assim a rua, agora uma rua com espaços de pedestre nas laterais, né? A Rua Formosa, a Rua Anhangabaú, arborização, a pracinha Pedro Lessa lá em cima, a frente do prédio dos Correios, a ladeira ali da São João, junto ao Martinelli. Cada um é um detalhinho. A conexão ali da Praça das Artes com o Anhangabaú, é tudo pequenos detalhes. E a gente propôs esses chassis, né, que eram, na verdade, estruturas metálicas para abrigar comércio, mas também banheiros, alguns espaços para o morador de rua, etc. Mobiliário, iluminação em 3 níveis, uma série de coisas que a gente foi desenvolvendo assim que é sutil. Não é como desenhar um prédio, né? Um prédio é sempre, de alguma maneira, é o protagonista, né? Vamos lá. E olha, coisas sutis, né? Para restabelecer o eixo da Avenida São João, tem 2 banquinhos que agora vocês fizeram o favor de demolir, né? Mas era justo para direcionar assim, a recuperação do eixo leste-oeste. Os jogos d'água, ali a chegada da Praça das Artes, vai passando. Todo esse sistema de iluminação máxima dos 8 metros, né? Porque eu falei, se aqui vai estar aglomeração, tem que ter um poste com um desenho muito forte, assim, muito. Pode ir. E para cá, do eixo mais monumental, tem a arborização que já existe lá e tem outras 500 plantas árvores que a gente plantou e que vão começar a florescer em breve, e os equipamentos aí com os canteiros, mobiliário urbano e o que o pessoal chamava de segunda fachada ativa, né, que são esses equipamentos para comércio, que até agora não inauguraram. Vamos lá. Pode ir. Que é isso aqui, né? Esse foi o conceito que a gente lançou, depois detalhamos em cima disso, né? Então, a estrutura metálica com fechamentos de painel perfurado. Pode ir. Esse foi o modelo que a gente apresentou de desenho de mobiliário urbano. Isso aqui resolvia uma coisa que ninguém sabe, né? Você olha, parece um plano, né? Tem uma topografia que você não acredita lá, é tudo cheio de. E assim, tinha a cota da árvore e tinha a cota futura, né? Quando a gente implantasse. Então, tinha um monte de desníveis que esses muros iam resolvendo. Muito bem. Pode ir. Aquele implantado são fotos minhas, aí não fizemos ainda fotos. Mas olha como é arborizado a lateral. Incrível, são árvores que já tem lá, não são as que a gente plantou. Pode ir. Aqui é a esquina da Praça das Artes com a São João. Olha, aqui abre um horizonte assim muito bonito, né? Pelo menos eu gosto, né? Pode ir, pode passar. Olha como tem desníveis ali no meio para
para a lateral, né? É super difícil de resolver, porque você tem que fazer concordância na cota de soleira. E ali a gente tinha que ganhar 1 metro por causa desses equipamentos todos que tem para água. Fora que aqui cruzava, ainda cruza, né? Fiação, acho que de 17 concessionárias. É fibra ótica, é cano, é tudo que você pode imaginar. Então, a infraestrutura de engenharia que tem aqui embaixo, você não tem ideia. Tem muito mais engenharia do que arquitetura aí. Pode ir. Aqui olhando ali o Teatro Municipal, né? Pode passar. Aqui é a São João, né? Essa é a São João no sentido do Largo Paissandu, né? Que tem esses paus ferros antigos, super bonitos, né? E aqui a gente faz um paisagismo hiper simples, né? É só trouxemos algumas desses postes antigos que tinha ali, concentramos eles aqui, né? Algum mobiliário urbano, muito tranquilo, e piso liso, né? Ninguém entendia isso, piso liso. Até me lembro que o pessoal estava criticando que o projeto era higienista. Eu falei, não, peraí, calma. Piso liso quer dizer que o projeto é higienista, você está louco? Mas é isso aí, está muito bacana, vale a pena ir ver. Vai, vamos lá. Pode ir, pode passar. Aqui é onde lá atrás tem a Pedro Lessa, né? Que era uma encrenca, eu tinha pensado. Bom, vamos lá. Esse é o Ramos de Azevedo, né? E aqui são fotos do pessoal que administra lá, chama Novo Anhangabaú, né? Então tá, olha lá, né? Nós funcionando, pode passar. Você vê que é a mesma foto dos anos 80 que eu mostrei, né? Você vai lá na virada cultural, é uma loucura. Volta uma foto. É um espetáculo. Pode ir. Pode passar. Quer dizer, volta umas 3 imagens. Volta. Você não entende isso, né? Você olhou isso e falou, pô, é cimentado tudo. Eu falei, peraí. Agora passa. Aí você entende, né? Pode ir. Pode. São fotos que estão no site do Novo Anhangabaú. Pode. Essa é ali, a beirinha de onde tem a entrada do prefeito ali. Pode ir. Acho que acabou. Vamos lá. Vai. Prontinho, gente. Era isso aí. Uma hora e meia, já estou embora. É mais chato. Água. Peraí, vamos checar o placar, né? Tem ali alguém que deve ter o placar, não. Qual é o placar aí? Como está o jogo? Vocês me ouvem aí online? Sim. Primeiro, queria agradecer, né? Isso aí vai classificar o São Paulo? O professor Biselli está checando o resultado aqui. Quanto que tá? 2-0, 2-0 pro São Paulo. 2-0 para o São Paulo. Eu sou palmeirense. Mas ele é palmeirense, gente, fique claro. Pode registrar. Bom, primeiro queria agradecer. É uma aula muito bonita, Biselli, que você traz aqui para a gente hoje. Tem toda essa poética da arquitetura e a funcionalidade, a diversidade de materiais. A nossa proposta, quando convida você, é mostrar para os alunos o projeto. Mostrar o projeto, mostrar o edifício, mostrar a relação com a cidade, mostrar as escalas, mostrar os tipos de materiais. Então, acho que você cumpre todo o desejado nessa noite, mesmo com repertórios de usos distintos. Eu não quis trazer casas, eu falei, não é o caso.
Acho que isso traz um respiro para a gente que trabalhou no todo com as edificações, mas você traz a leitura do lote mais estreito, a leitura das quadras centrais, a leitura de outros tipos de uso, mas que sempre se dá para aproveitar o que são as escalas, os materiais, as proporções, os desenhos apresentados, que é o que a gente vai cobrar dos alunos nesse próximo semestre. Então, a sua vinda ela é super oportuna, agradecer você já em nome da escola e queria abrir para as perguntas aqui presencial, online, para vocês terem a oportunidade, não nós aqui professores, a gente até não tem nossos comentários, a gente é vizinho do Vale, isso é um sucesso, apesar de várias críticas que se tiveram. Um pouco controverso, mas a crítica foi mais no início, quando não tinha inaugurado, né? Agora o pessoal está... Eu queria abrir... O primeiro elogio que veio do projeto foi do pessoal do skate. Eles usam muito, a gente é vizinho de lá, né, no Martinelli, então o pessoal do skate, o pessoal que dá aula de dança coletiva, que nem você tinha nos 70, 80, que faz bailinho, passinho, então é o funk antigo, são os eventos, é na hora do almoço, vamos tomar sol, é um espaço de respiro. Eu confesso, não é porque você está aqui, não. A primeira vez que eu a vi, quando tirou, você fica impactado, depois você entende a questão da vegetação e você entende o uso. Então, acho que para mim cumpre a função do que é o desejado para o Vale. Então, queria ver se presencial online vocês têm perguntas. Aproveitar, né, que vocês vão entrar num módulo aí importante, o protagonismo vai ser do edifício e a relação dele com a cidade, é exatamente o que você coloca. Temos perguntas? Fique à vontade, gente, estou aqui. Eu queria comentar, então, aproveitar que enquanto o pessoal pensa, dos projetos habitacionais que você traz, né? A questão da Gleba G, a gente, num outro momento, visitou com a escola. Você estava na época? A gente visitou a primeira fase do condomínio implantado. É muito, muito oportuno voltar agora nessa segunda, né? Que ficou bastante tempo para sair. O Alto da Alegria é uma área que está em desenvolvimento com a nossa secretaria, então, para marcar uma visita, ainda está em obra. Também tem uma oportunidade, tem chão, mas é uma área muito difícil, né? Você brincou que é o Himalaia, uma área de risco grave. A área de inclinações de 100%, né? É difícil ver isso. Foi a área que a gente levou o nosso consultor aqui, que também dá aula, o Sérgio Ludemann, né? Exatamente por isso, é uma área de um grau alto de risco. E eu tinha antes um projeto equivocado, aproveitava pouco a possibilidade de terreno, que ele era difícil mesmo, ele é, né? E o projeto que se tem, parte dos blocos a gente terminou de implantar, porque trata-se de dinheiro público. Também vamos pôr uma arte naquele muro. Já colocamos. Sabe uma coisa que eu queria comentar com vocês, né? Assim, eu me formei em 85, né? Eu sou, assim, de uma época um pouco diferente, né? Em que tinha muita especulação formal na arquitetura, né? Depois, eu diria que mais para o final do século, tal, foi se consolidando mais assim um modo moderno de se desenhar os prédios, com muitas revisões interessantes que vieram sendo no contexto pós-modernista, né? Olhar para o lugar, fazer o lugar, informar o projeto que você vai fazer, tudo isso. Mas uma surpresa assim dos últimos anos é a convergência entre urbanismo e o paisagismo. De repente, o paisagismo virou um negócio muito sofisticado. E o poder que tem assim o desenho urbano carregado de um bom conteúdo de paisagismo, ele muda tudo. Muda assim, uma experiência recente até, né? Claro, a gente teve grandes paisagistas, né? Mas pareciam coisas estanques. Por exemplo, quando eu estudei urbanismo, era planejamento urbano. Então, você ficava lendo texto, fazendo planejamento regional. Não tinha esse negócio de sentar e desenhar o espaço, né? Isso foi vindo para o Brasil nas últimas décadas, né? Não era assim. E o paisagismo entrou muito bem nesse negócio de começar a encarar, desenhar a cidade como essa disciplina que agora se chama desenho urbano.
Isso é uma coisa que a geração de vocês tem que ir pescando, né? E eu fui me acostumando assim a lançar o desenho do paisagismo antes de passar para o paisagista, né? Que antes tinha essa prática, fazer o projeto e chamar um paisagista, a entrega ele criava um outro projeto em cima do seu projeto, não tinha uma ideia integral, vamos dizer assim. E eu fui me acostumando a desenhar, eu fui começando a gostar. E a partir principalmente do Vale do Anhangabaú, eu fui aprendendo. Você tem que aprender. Sente, estuda e aprende. Gente, deixo com vocês aí. Mais dúvidas? Passo aí para os alunos, mais uma vez, os que estão online. E essa apresentação, ela caiu muito bem para esse módulo. Acho que a observação de todos, quando você traz sempre um preâmbulo do projeto, ele faz parte do contexto do seu desenho. Eu não sei muito, veja, ali no miolo dos anos 80, eu fiz o Mackenzie. Mas muitos meus amigos fizeram a FAU-USP. E na época não tinha a escola da cidade ainda, né? Essas eram as principais escolas. E era assim, a diferença no modo de encarar a arquitetura era um negócio que tinha um abismo de diferença. Tinha um abismo intransponível. Porque a FAO ela segue uma espécie de tradição moderna, que é uma questão ideológica, tá junto com o pacote ideológico. Mas não é nada disso. Aquilo é uma busca pessoal. Entendeu? Você que constrói o seu universo de referências, e a responsabilidade da arquitetura e o prazer e a dor são seus. Você escolhe quem você gosta, segue quem você quiser. Né? E depois eu fui trabalhar com o Hector Villeca, que até hoje é o maior mestre que eu tive na vida. Né? E as coisas da arquitetura moderna brasileira eu fui pegar depois de um tempo, né? Porque também tinha uma coisa engraçada. Nos anos 80, as revistas de arquitetura no Brasil só tinha projeto, que as fotos eram um desastre. Então, eu não tinha interesse em visitar algumas eu conhecia, mas a maior parte das coisas eu não tinha interesse nem de ver, porque eram fotos preto e branco, escuras, sem a correção angular, né? E assim, só começou que realmente chamou a atenção para. Eu não tinha ido para Brasília ainda, né? Eu fui tomar o primeiro choque da arquitetura brasileira, assim, da força da arquitetura brasileira, em 87, estava formado há 2 anos. Quando eu estava andando em Paris e dei de cara com o Partido Comunista Francês do Oscar Niemeyer, que foi um deslumbre. Foi um dos mais lindos que eu já vi na vida. E aí comecei a prestar atenção, mas também no momento em que entrou o Nelson Con. O primeiro cara começou a retratar a arquitetura brasileira com a dignidade que ela tem. E aí começou a emergir, vamos dizer, essa tradição modernista do Brasil, para mim. Né? Porque eu estava muito referenciado nas coisas que estavam acontecendo naquele momento como vanguarda, né? Que era Venturi Rossi, Mário Botta, assim por diante, os New York Five, né? Que eram coisas da época que são até clássicas, né? Mas são as coisas que construíram o meu modo de pensar. E as coisas do IBA, de Berlim, né? Porque quando a gente vai fazer as quadras de Heliópolis, né? Aquilo está profundamente arraigado na minha cabeça, 2 modelos de urbanismo, né? De quadra urbana, que é as coisas do IBA, Berlim, e as quadras, a Vila Olímpica de Barcelona, que é a quadra perimetral do Cerdá, o miolo de quadra. Aquilo eu fui visitar e falei, bom, a cidade é isso, né? Então é óbvio que é a primeira coisa que eu fui tentar levar a efeito, né? Esse modelo de quadra urbana. Bom, acho que eu vou. Pode falar, não, vai dar para pegar o jogo do Flamengo e Atlético. Não, então, uma coisa que eu queria tratar também,
além da qualidade da arquitetura, isso que você colocou, na leitura do lugar, a árvore que tem o projeto, a leitura do quadro Gabagon, como funciona, e a arquitetura, embora tem que ter qualidade no projeto, não se fecha só com isso. Sim. Como falava, ele falou da Rússia, não tem justificativa lógica para uma arquitetura ruim, não tem. Tem que estar bem, isso tem que pensar por aí. Pero segundo, no es suficiente eso. Hay que leer o lugar, y arquitectura como borde, definiendo espacios. Acho que eso es fundamental. Bom, o microfone sempre vai ser dá para ouvir? Então, era isso que queria resgatar, e uma coisa que tem que estar aí no projeto nosso de conseguir serviço. Arquitectura como definidor de espaços. Tá? Então, isso tem que ver muito bem. Não é suficiente para ser um bom edifício se está mal plantado. Tá? E isso que temos que fazer agora, do projeto urbano, todo isso é fundamental, definir esse tipo de coisas. O que está criando essa arquitetura? Que espaço está criando? Sim. Que tipo de uso? Isso que ele fala do pátio, não é pelo valor do pátio, necessariamente, porque sim. Também a arquitetura como elemento que divide dos tipos de espaço público e espaço privado. Sim. Isso que ele colocou aqui muito croquis, que quer ser um paredão assim, isso que tem que ser evitado. Ou seja, quem define o limite público e privado tem que ser a arquitetura, não gradivo, não a parede. E esse é o grande desafio nosso. Fecharam o projeto dele, fecharam o projeto de Vieca, fecharam. Então, tem que considerar que isso vai ser assim. Como a arquitetura define os espaços. Tá? E acho que isso faz parte dos grandes desafios que vai encarar o projeto. A tecnologia. O sábado vamos falar de tecnologia. Isso foi tudo inventado. Não é mentira, mas já estava. Essa tecnologia já estava inventada. Então, temos que ver como organizamos a tecnologia, em função de quê, habitação, espaço, etc. Em que tipo de espaço urbano estamos criando? Pues isso que vamos ter, divertindo. Eu vou fazer só um comentário. Há uns 10 anos, um pouco mais, né? O Hector dava aula ainda no Mackenzie, né? O Hector fez uma viagem à Itália e foi ver as coisas do Palladio, né? E algumas coisas do Renascimento italiano um pouco mais para frente. Ele voltou com aquele estilo dele, o Hector é muito carismático. Pô, os modernistas falaram que inventaram, que nada, já está tudo inventado, tá? Eles sabiam todo, não inventaram nada, os modernos. Mas, de fato, né, quer dizer, o pátio central está em qualquer... Outro dia eu vi um filme japonês, que é tomado em cima, né? Aqui é uma configuração de pátio. Você vai na Espanha, a fontanela com a casa formando um microclima ali, porque um clima seco precisa aquilo para umidificar. Então, a configuração de pátio é a coisa mais antiga. Talvez o Forte Apache do Rin-Tin-Tin já tivesse, né? Enfim, né? Só que a gente vai apurando o desenho e também vai adjornando, né? Trazendo para os dias de hoje, né? Tem outro programa de necessidades e tal, e tem contextos urbanos. Tá bom, gente, acho que é isso aí, né? Não, vamos ver o Atlético e o Flamengo. Quero agradecer mais uma vez, para nós foi uma aula muito leve, com muita qualidade, né? Muito valor, é importante a gente ter pessoas com experiência como você para trazer esse aprendizado para nós e a gente poder compartilhar isso com os alunos. E também aí compartilhar na prática, falando como prefeitura, com os moradores, de terem um projeto com alta qualidade, que o seu escritório, junto com a categoria, que é um colega incrível também, não está aqui presente hoje, mas está presente junto aos projetos. Então, agradecer sua vinda. Esqueci de falar isso. Eu sou sócio do Arthur, nós somos colega de classe, né? Nós somos sócios há 35, né? Está fazendo 35 anos, né? É um casamento perfeito. Não, eu sou casado. Sou casado, aí não tem nada de casamento.
Então, obrigada mais uma vez. Que você volte mais aqui na escola. Mas o minha sociedade com o Arthur é mais antigo que o meu casamento. Tá vendo? Obrigada.